Bom dia, tudo bem, gente? Hoje a gente vai corrigir a atividade de ontem, do dia 17, que é a atividade 3.5 e 3.6 do EMAI, tá? Então, questão 1. Pedro e Thalita, para calcular 189 mais 65, usaram os procedimentos registrados abaixo. Então, está aqui o procedimento do Pedro e o procedimento da Thalita, né? Ou seja, o que eles fizeram para poder resolver esse cálculo, tá? Então, vamos olhar o do Pedro. O que ele fez aqui? O Pedro, ele fez uma decomposição. Lembra que a gente fez lá no começo do ano? Antes disso tudo começar, a gente fez uma revisão sobre decomposição, né? Porque vocês trabalham muito isso. Então, ele fez 189, ele decompôs, né? O 100 mais 80 mais 9. Tudo bem? O mais é o sinal do cálculo, que ele está fazendo uma adição, tá bom? Não é esse sinal aqui. Esse sinal é da decomposição. Porque se eu somar o 100 mais 80 mais 9, vai formar o número que eu tenho, tá bom? Que é uma das parcelas. E esse sinal é da adição. O 65, ele decompôs 60 mais 5. Aí ele somou 9 mais 5, 14. 80 mais 60, 140. 100 mais nada, né? 100 mais 0, 100. Aí somando tudo, formando os números 100 mais 140 mais 14, 254. A Thalita ela fez a conta convencional, né? Usando os algoritmos, usando os números que a gente já tem. Então, ela fez a adição convencional, tá bom? Então, ela fez 9 mais 5, 14. Então, 4 fica, que é da unidade, sobe a dezena na casa da dezena. O 8 mais 6 mais 1, tá bom? Que deu 15. O 5 ficou, 1 subiu na casinha da centena. 1 mais 1, 2, que é o que a gente sempre faz. Responda A. Os dois procedimentos de resolução estão corretos? Sim, os dois estão corretos. Então, independente do procedimento que eles utilizaram, eles obtiveram o mesmo resultado, que é o que eu sempre falo na sala de aula para vocês, né? Não importa a estratégia que você usa, você pode fazer a conta da maneira que você achar mais fácil, tá? Desde que você chegue no resultado correto. E aqui o Pedro, ó, ele utilizou a decomposição e chegou no mesmo resultado de Thalita, tá bom? Então, não importa o procedimento que você faça, você pode fazer o que for mais fácil para você. B. O que diferencia o procedimento de Pedro do de Thalita? Então, Pedro utilizou a decomposição e Thalita o procedimento convencional. O procedimento convencional é aquele que é o mais conhecido, que é o que a gente sempre faz, tá bom? C. O que significa o número 1 escrito acima do número 8 no cálculo feito por Thalita? Então, o que significa esse número 1 aqui? Ele quer saber. Significa uma dezena obtida na adição de 9 mais 5. Ou seja, quando eu fiz 9 mais 5, deu 14. Eu não posso colocar a dezena junto na unidade. Então, eu coloco ela, né? Eu passo para outra casinha. D. Por que no procedimento de Pedro não apareceu esse 1? Porque é uma decomposição, porque ele fez por decomposição. 2. Encontre os resultados das adições. Então, eu fiz nas duas primeiras, né? Das duas formas diferentes, do Pedro e da Thalita. Então, aqui eu fiz primeiro por decomposição, para vocês verem que dá o resultado certo, tá? Então, eu fiz o 73, é o 70 mais 3. O 89, o 80 mais 9. 3 mais 9, 12. 70 mais 80, 150. Então, 150 mais 12, 162. O outro, eu fiz o procedimento que a gente sempre faz em sala e o procedimento que foi feito por Thalita.
tá? Então, 9 mais 8, 17. Então, ficou 7, subiu 1. 6 mais 8, 14, mais 1, 15. Ficou 5, subiu 1. 1 mais 1, 2, 257. E os demais, vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, da forma que vocês acharem mais fácil, tá? Então, o resultado dá 507 mais 806, 1.313. 795 mais 258, 1.053. 999 mais 3.222, 4.221. 1.598 mais 1.299, 2.897. Tudo bem? Próxima atividade, 3.6. Para calcular 375 menos 138, Pedro escreveu. Então, aqui ele fez a mesma coisa, tá, gente? Ele fez uma decomposição. Olha aqui, só que agora é uma subtração. Lembrando que esse sinal de mais é o sinal da decomposição para formar os números, tá? Então, 375, ele usou o 300 mais o 70 mais o 5, que juntando tudo dá 375. O 138, ele fez o 100 mais 30 mais 8, que juntando os 3, 138. Mas ficou em dúvida, como subtrair 8 de 5? Aqui, como que ele vai fazer essa subtração? Se o 5 ele é menor que o 8, como que eu vou tirar o 8 de 5? Thalita explicou que a decomposição dos números poderia ser realizada de outra maneira e escreveu. Então, para poder fazer a subtração, tá? Olha só o que a Thalita fez. Ela emprestou uma dezena, né? O que a gente chama de emprestar. Emprestou, aqui não era 70? Por que está 60? Porque ela emprestou aqui uma dezena para poder fazer a subtração. Ficou 15, tá bom? Então, como aqui era 7, aqui ficou 6. Tá bom? E um que emprestou ficou 15 aqui. Aí, conseguiu fazer a subtração, tá bom? 2. Essa decomposição feita por Thalita auxilia Pedro a resolver o cálculo. Por quê? Sim, auxilia, tá bom? Por quê? Porque ele vai ver que ele passou uma dezena para a unidade para poder fazer a subtração, tá bom? Então, ela reorganizou a decomposição do Pedro para dar certo a subtração, tá bom? Em seguida, Thalita apresentou outro registro. Então, ela fez da forma também convencional, igual ela tinha feito a outra da outra página, né? Então, que empresta um aqui e ficou 6, que é o que a gente faz em sala de aula também. O que você observa de diferente nos dois registros? Então, o primeiro, ela fez por decomposição. O segundo, convencional, que é esse daqui. B. O que significa o número 6 acima do número 7? O que significa esse 6 aqui? E o número 15 acima do 8? Esse número 15 aqui, que é o númerozinho 1. Por quê? Então, significa que uma dezena foi emprestada. Então, por que tem esse 6? Porque foi emprestada uma dezena. E agora tem 6 dezenas. E o 15 acima do 8? Significa que ele tem uma dezena emprestada do número ao lado. Para quê? Para conseguir dar certo a subtração. 3. Resolva. Então, aqui eu também resolvi, tá? Então, eu resolvi a primeira por decomposição. Aqui, ó, não dava para tirar, não dava para subtrair 8 de 9. Então, também emprestei uma dezena, tá? Então, era 70, ficou 60. Olha a outra dezena, tá aqui emprestada, ficou 18, tá bom? Então, resultado 239. A segunda eu resolvi por convencional, igual a gente faz, tá? 7 eu não consigo subtrair, 9, então eu empresto do lado uma dezena, ficou 17. 17 menos 9, 8. O 3 eu não conseguiria subtrair 8, empresto do número ao lado também, ficou 1, e aqui que ficou emprestado ficou 4, tá bom?
Então, a outra, vocês vão responder, vão resolver da forma que vocês acharem mais fácil. O resultado, ó, coloca um sinalzinho de igual lá, tá, gente? O resultado, 589, tá bom? Um beijo, gente.